Oi, pessoal, vamos começar o terceiro bimestre com o nosso assunto. A gente está aqui na semana 1 do ciclo 1. O ciclo 1 vai ter 4 semanas e o ciclo 2 e o ciclo 3 vão ter 3 semanas cada um, tá? Essa semana a gente vai estudar as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Esse conteúdo em si, ele é bem técnico, vamos dizer assim, mas é aquela coisa, né? A gente está sempre treinando ali a área do raciocínio lógico, do pensamento matemático do cérebro. Então, a gente vai usar esse conteúdo para isso. E também ele é importante porque ele cai muito em concurso público, cai muito nos vestibulares. E é bem importante você, tendo as fórmulas em mãos, você saber ali interpretar os enunciados, tá? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu quero que a gente relembre antes de começar propriamente dita a matéria, relações métricas e tal, é o que é um triângulo retângulo. Então, eu vou desenhar um triângulo retângulo genérico aqui, tá? Gente, o triângulo retângulo, ele tem o ângulo reto, né? Então, é como se a gente fizesse um L e daí viesse fechar aqui o triângulo. Não é fácil com essa caneta aqui, tá, gente? Não é fácil mesmo. Parece que a caneta não vai para onde que a gente quer. Então, aqui eu vou colocar o símbolo de ângulo reto, certo? E vou colocar aqui o que realmente vocês precisam saber. Os lados aqui que formam esse ângulo reto, que eu estou tentando destacar de azul aqui, a gente vai chamar de catetos, tá? Então, ó, vou colocar aqui cateto. Vou até colocar cateto 1, porque tem o cateto 2 aqui, que é o outro lado. Podia ser um aqui, dois aqui, mas enfim, né? São os catetos. Aqui, eu vou destacar de verde, vou tentar, né? Tá ficando meio rabiscado, mas é só uma explicação rápida. A gente vai chamar esse lado de hipotenusa. A hipotenusa, então, é a que não forma o ângulo reto. Então, vou escrever isso aqui para a gente não esquecer. Os catetos são os lados que formam o ângulo reto, tá? Eles formam o ângulo reto. A hipotenusa é o lado que não, opa, que não ajuda, entre aspas, né? Essa ajuda aqui, mas para ficar bem claro, na formação do ângulo reto. Na verdade, eu poderia falar também, colocar entre parênteses aqui. Então, essa aqui é o conhecimento básico que você tem que ter de um triângulo retângulo. Se você não souber o que é cateto e o que é hipotenusa quando eu estiver explicando o restante da matéria, você não vai saber do que eu estou falando, não vai conseguir acompanhar. Então, essa primeira tela aqui da aula, você precisa estudar bem, inclusive o livro também dá uma explicada nisso e tudo mais. Vamos para a próxima, aonde a gente vai usar isso agora, né? Vamos lá. Então, imagina que você tem o triângulo retângulo nessa posição aqui, tá? Desculpa estar tortinho aqui, mas realmente essa caneta não é muito fácil de fazer desenho com ela. Você tem o triângulo retângulo e os catetos, vou colocar aqui, vou chamar esse cateto de B. Só mudar de cor aqui. Esse cateto eu vou chamar de B, esse cateto eu vou chamar de C. Professora, como é que você sabe que é isso os catetos? Porque eles estão formando aqui o ângulo reto. Então, vou até pintar aqui, gente, porque o ângulo reto tem tudo a ver com os catetos, tá? E dessa forma também você consegue achar aqui a hipotenusa, que é esse... Eu vou fazer um pouquinho mais para baixo, que a gente vai precisar usar aquele espaço do desenho ali. Mas essa medida aqui, ó, é a minha hipotenusa que eu vou chamar de A, tá? Então, vou anotar aqui isso, ó.
B é o cateto 1, vou escrever assim abreviado. C é o cateto 2. Professora, como é que você sabe que é o 1 que é o 2? Não importa, você podia ter, na hora de fazer você sozinho, ter trocado, isso não tem problema nenhum, tá? E o A é a minha hipotenusa, beleza? Vou traçar aqui também, vou traçar pontilhado para não poluir muito o desenho, mas eu vou traçar a altura desse triângulo, tá? Então, a altura eu vou chamar de H. Cuidado para não confundir esse H com a hipotenusa, tá? Tem ali uma série de problemas que podem acontecer se você não lembrar que é a altura, a palavra altura mesmo, tá? Então, vou chamar aqui H é a altura, tá? Vou abreviar aqui para ficar mais fácil. E eu também tenho que pensar, vou colocar de cor de rosa aqui, que até aqui, ó, ficou uma medida que eu vou chamar de M. Então, vou colocar aqui que M é a projeção 1. Por que projeção? Porque é bem aqui, ó, onde o cateto se projeta. Se tivesse uma sombra aqui, né? Tá batendo sol aqui de lá para cá, né? Se eu vou ter uma sombra, essa sombra vai bater até aqui, nessa hipotenusa. Então, eu chamei de M a projeção do cateto B. O cateto B eu tinha chamado de cateto 1, então eu vou chamar esse M de projeção 1. E aqui eu vou chamar de N, e N vai ser a projeção 2, porque é a sombra do cateto 2 aqui que eu chamei de C. Certo? A partir desse entendimento dessa figura, você vai montar as relações. Vou trocar de cor de novo aqui, só para você prestar bastante atenção agora nas fórmulas, tá? Agora sim são as relações. Opa, deixa eu colocar no plural, porque são algumas relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, primeira relação métrica no triângulo retângulo. Cateto 1, deixa eu colocar aqui, né? Cateto 1 ao quadrado, vou colocar tudo entre parênteses para ficar mais fácil, tá? Vai ser a hipotenusa vezes projeção 1, tá? Isso vai valer para o outro cateto também. Então, o cateto 2 ao quadrado vai ser a hipotenusa vezes a projeção 2, tá? Tem que combinar o cateto com a sua projeção. Essas são as duas primeiras relações métricas, tá? Tem também outra relação métrica que é a hipotenusa vezes a altura, tá? Então, aqui a hipotenusa é A vezes a altura, que é H, mas eu tô chamando com a palavrinha mesmo, vai ser o cateto 1 vezes o cateto 2, tá? Se eu colocar valores, se eu não tivesse chamado de letras aqui, gente, se eu tivesse chamado de valores, vocês iam colocar nessas fórmulas e iam calcular, tá? E também pode acontecer, a altura ao quadrado é igual projeção 1 vezes projeção 2, certo? Então, não se esqueçam dessas fórmulas para fazer os exemplos lá, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que B, vou mudar de cor de novo, vou colocar uma cor bem fraca, porque agora é só o exemplo, tá? Pode mudar isso a qualquer exercício que você for fazer. B é igual a 5, C é igual a 8, e eu quero saber quanto que é a altura, por exemplo. Não sei quanto é a altura. Ah, e sei que aqui é 12, tá? Então,
eu tenho B, tenho C, tenho A, certo? Ou seja, tenho cateto 1, tenho cateto 2, tenho a hipotenusa e quero a altura. Qual fórmula que junta todos esses dados? Eu tenho a hipotenusa, tenho cateto 1, tenho cateto 2, mas eu quero saber a altura. É essa fórmula que eu vou usar, certo? Então, vai ficar assim, ó. 5, opa, não é 5 não. Aqui é a hipotenusa. Então, 12 vezes essa altura aqui, que eu vou chamar de x, né? Não sei. Ou então posso chamar de h mesmo. Igual ao cateto 1 vezes o cateto 2, certo? Então, ficou dessa forma por causa dessa fórmula aqui que eu peguei. Vou colocar aqui mais resumidinho. 5 vezes 8, 40. A altura é 40 divididos por 12, então a altura vai ser 20 por 6, 10 por 3, vai dar aproximadamente 3,3. Vou colocar um aproximado aqui. Então, achei a altura por conta dessa fórmula aqui, tá? Porque eu tinha os dados. Ah, não, mas você tem o valor das duas projeções e que é a altura. Ó, usa essa fórmula aqui. Se você tem as duas projeções e que é a altura, usa essa fórmula que você vai conseguir. Ah, eu tenho um cateto, a projeção dele que era hipotenusa. Então, você vai ver qual é a melhor fórmula para você usar na hora do exercício, na hora que você estiver lendo ali o enunciado e vendo quais dados você tem. Eu estou apagando aqui porque era realmente só um exemplo. Isso não é sempre assim, de maneira nenhuma, tá? E você tem que adaptar aí qual fórmula que você vai usar para cada exercício que você estiver fazendo, lendo ali o enunciado, tá? Ou seja, gente, preciso que você treine bastante no livro dessa vez, tá? Eu tenho percebido que alguns alunos não fazem os exercícios propostos, mas eu preciso que você dê atenção dessa vez, tá? Principalmente dessa vez, né? A gente vai continuar falando disso na aula ao vivo, no fórum, e eu espero conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Dar mais exemplos também. E tudo isso depende de você fazer lá no livro as questões necessárias, tá? Até a próxima semana. Tchau, tchau.